Tiagão, você por aqui, irmão? Tô te falando, família. Pouco a pouco, né, o Tiagão vai voltando. Porque tá difícil. Esse calor aqui em Queimados tá uma coisa assustadora. Eu tive um baque emocional com tudo que a gente viveu na Copa do Brasil. Mas é isso, cabeça erguida e pouco a pouco o Tiagão vai voltando, né, para sua rotina aqui de vídeos. Mandar um abraço pro seu José, grande seu José, que hoje me mandou mensagem. Tiagão, aconteceu alguma coisa? Pô, que isso, cara? Só um vídeo por dia? Tô voltando, seu José, grande abraço. Obrigado, família, obrigado pelo carinho. Minha galera pergunta e tudo mais, assim, mas faz parte. Eu senti demais, né, aquele dia 21, né? Como um amigo disse, o Vasco faz a gente duvidar até da nossa fé, né, família? Eu duvidei da minha fé porque eu falei, Deus botou no meu coração que a gente seria campeão e eu acreditei nisso até o fim. Mas é isso, tem muita coisa pra gente falar aqui nessa sexta-feira, finalzinho de sextou. E assim, família, eu tenho certeza que você já ouviu de algum flamenguista que Vasco, eu nem ligo pro Vasco, tu acha que eu vou secar o Vasco? Quem é Vasco? Pô, gente, até o Narigudo lá, o Narigudo que chamou, né, a comentarista do Sport TV de Nariguda, e ele pode fazer isso, né? Ele é o Léo Jardim. Muito lindo pra chamar alguém de Nariguda. Meu Deus do céu, falta bom senso, né, pras pessoas. Gente, se o seu rosto é 5, é 4, é 3, não. É igual um amigo aqui que ficava falando da minha testa infinita. A foto dele era assim. Eu falei, show, você não pode fazer isso. Você não pode me chamar de testa infinita com uma foto dessa. Você não tem uma nota 6 de rosto, 7. Tu é a média pra baixo, irmão. Em alguns colégios, faculdades, tu é nota vermelha. Então tu não pode me criticar, minha testa infinita. O presidente do Flamengo fez isso. E aí, né, a gente tem aqui algumas informações que ele tá de olho nessa situação que tá acontecendo entre Vasco, Marco Lamáquia, Crefisa, Lamáquia pai, Leila... Aqui, ó, sinal mal criado pra vocês. Vou trazer aqui um flamenguista também, né, falando sobre isso. Gente, faça-me o favor, vocês estão preocupados com isso? Senão vocês não fechariam o Cabetano. Faça-me o favor. Se vocês estivessem preocupados com a lisura do futebol brasileiro, você não fecharia a Betano. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. A Betano patrocina a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não pode patrocinar nenhum clube. Nenhum clube. É isso, não pode, pô. Não faz sentido um negócio desse. Nenhum. Então, calma aí. Então você não pode duvidar das pessoas. Você pode duvidar do Pedrinho? Você pode duvidar de um empresário aí que tem muito recurso, muito papel colorido? Você vai começar a duvidar das pessoas que estão tentando entrar no futebol, claro, para botar mais um papel no bolso, mas de repente para melhorar, para agregar, para ajudar, para melhorar a liga. Aí vocês vão duvidar de todo mundo, mas vocês não, né? Faça-me o favor. Então a gente vai repercutir isso aqui, família. Falar mais um pouco também, porque o Marco Lamáquia deu mais um passo em relação à compra da SAF do Vasco. Vamos falar também sobre mercado da bola. A gente tem aqui algumas informações sobre o Pierre, volante do Fortaleza, e um atacante que o Fernando Diniz até pediu, né, para o Vasco tentar a contratação nessa última janela. O jogador foi atuar lá no futebol dos Estados Unidos. O Cincinnati, né, time que, não sei se o Orediano, eu acho que saiu até de lá, mas o time que o Orediano jogava decidiu não exercer a opção de compra, então o Vasco novamente vai tentar a contratação desse atacante e o Tiagão vai trocar uma ideia com vocês sobre isso. Tava esquecendo. Vou trazer aqui, cara, esqueci o nome dele, cara. Depois eu posso colocar na edição falando, lá da mídia paulista, da Jovem Pan, falando do Marco Lamáquia. Ao calor, Marco Lamáquia. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha. Família, gostaria de destacar com vocês até essa postagem aqui do plantão vascaíno. Eu também vi, né, na rede social do JP, que ele já tá a todo vapor, né? Já tá fazendo alguns trabalhos visando aí a próxima temporada e o Vasco vai aproveitar esse jogador. Família, isso é muito importante, né? O jogador se manter condicionado, né, para na pré-temporada não sentir tanto, não iniciar, né, o processo, já tá bem adiantado nesse sentido. Eu tava até vendo agora que apareceu aqui para mim alguns cortes que o Mirassol, né, já iniciou a pré-temporada. Então eu acho que isso é muito importante, o jogador ter essa consciência que não é chutar o balde, né? Igual o Thiagão, rabanada, suco amarelo, bacalhau e doce, entre outras coisas. Não, olha o corpo do JP aí. Você, homem, que gosta de avaliar outro homem, fica à vontade, tá? Que corpo, hein? Que homem é o JP, hein? Olha a barriga tanque. Né? Cuida, calma, rapaz, calma. Mas é isso, família, vai ser mais um jogador aí
né, para tentar nos ajudar nessa próxima temporada. Espero que ele possa, né, somar como o Barros somou nessa temporada. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o Pierre, que é um volante que o Vasco está tentando a contratação. O William Carvalho, né, o zagueiro do Ceará, eu comentei com vocês no vídeo de mais cedo, né, mas eu estava vendo em outros lugares que esse jogador está praticamente acertado com o Mirassol. O Mirassol acabou de vender um zagueiro, né, pro Flucê aqui, então de repente está tentando a contratação de um outro zagueiro, e esse zagueiro, apesar do time dele ter caído, que foi o Ceará, né, ele se destacou, tanto que Vasco, entre outros clubes, estavam tentando aí a contratação dele. Me parece que ele está muito próximo do Mirassol. Mas o Pierre, família, o Fortaleza tem a opção de comprar esse jogador, tá no contrato, o jogador pertence a Tombense, 5 milhões. 5 milhões, eu acho que por 70% do jogador. Mas essa página aqui que cobre o Fortaleza, tá dizendo que o Fortaleza tem uma situação que tá dificultando, né, esse negócio. Que hoje, o Pierre, ele ganha 60 mil no Fortaleza. Olha, e o staff do jogador, né, que nessa renovação de contrato, Fortaleza comprando ele, 250 mil por mês. E isso tá pesando pro Fortaleza, né, já que o Fortaleza vai disputar a segunda divisão. Tanto que um outro jogador que o Vasco está tentando também, que é o Breno Lopes, eu estava vendo aqui também, que o Fortaleza já vai economizar com a saída do Lutero, que deve ir para o Coritiba, e a possível saída do Breno Lopes. Aí tem São Paulo, tem Vitória, tem Vasco. O Fortaleza já vai economizar 1 milhão na folha salarial, família. Então, assim, o Pierre me parece que é um jogador que tem potencial. Eu acho que é uma função que o Vasco precisa, tá? Precisa, porque hoje só tem o Barros com essa pegada, o famoso pitbull, e o Pierre é esse jogador canhoto, né? Pode jogar de primeiro volante, e a gente sabe que o primeiro volante acaba chegando muito, e toma cartões e tudo mais, suspensão. Podem jogar juntos, porque não? Um jogo fora de casa, de repente você quer, né, marcar e dar mais liberdade pros pontas, pros laterais. Então eu gosto, cara. Eu acho que o Pierre é uma aposta, né? Não é uma certeza. Até porque é um jogador que veio da Tombense aí para jogar no Fortaleza. O Fortaleza apostou nesse atleta e ele foi muito bem, apesar da queda. Então o Vasco, de repente, pode ter alguma esperança em contar com esse jogador aqui, família. Deixa eu trocar uma ideia com vocês também sobre esse conflito aí de informações, né? Isso acontece e eu não tô aqui pra, né, ficar do lado de ninguém, só pra debater aqui com vocês, né, família vascaína. Porque o Léo, lá do canal Na Torcida Vascaínos, ele tinha já destacado que o Vasco estava negociando com um jogador que a torcida ia dar ok. 100% da torcida. Esse aqui não tem aquele esquema lá da Net Vasco, dedinho pra cima, dedinho pra baixo, 100% dedinho pra cima. Like nele. E o Chile Quento Dias chegou com uma informação no dia de hoje, que é um camisa 8. E aí, família, o Léo novamente voltou e falou, não é um camisa 8, não é um camisa 5, não é um camisa 8. É um jogador de criação e a ideia é para jogar ali, do lado do Nuno, do lado do Coutinho. É um meia mais ofensivo, família vascaína. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, tô ansioso aí para saber se... Primeiro tem que dar certo, né? E depois ansioso para saber quem é, porque realmente a gente precisa de jogadores qualificados e com poder de decisão. Se a coisa acontecer pra gente novamente, né, família, disputar alguma decisão aí, Sul-Americana, Copa do Brasil em 2026, a gente precisa de jogadores, né, porque alguns jogadores do nosso atual elenco, assim, me deixaram bem tristes, né, que é o caso principalmente do Felipe Coutinho, que eu esperava demais, mas demais, eu esperava muito do Felipe Coutinho, nesses jogos contra Flucê e Corinthians, e foi muito mal, cara, foi muito mal, foi muito triste, tá? Muito magoado aí com o Felipe Coutinho. Então, chegando esse jogador de recurso, de talento, com potencial, é importante para o Campeonato Brasileiro e, claro, para a gente mandar bem também aí novamente na Copa do Brasil e melhorar o nosso desempenho na Sul-Americana, que esse ano de 2026, minha família, promete. Tem vários times, São Paulo, River, Racing, Santos, Atlético, não tá fácil não. Vamos seguir a nossa resenha para a gente trocar uma ideia sobre esse jogador que o Vasco está negociando. Informação do Rodrigo Silvério, lá do podcast Cruz Maltino. Tá aí. A pedido de Fernando Diniz, o Vasco abriu negociações pela contratação do atacante Brenner. O jogador esteve emprestado ao FC Cincinnati, da MLS, no último semestre, onde fez 10 jogos, 6 gols e 1 assistência. O Udinese detém o passe do atleta, que tem contrato até o meio de 2028. Tá aqui alguns números do jogador, família. 2025, pelo Cincinnati, 10 jogos, 6 gols, 1 assistência. Pela Udinese, 11 jogos, 2 gols, 2 assistências. 2024, jogou pouco, 8 jogos, não marcou gols. 2023, pelo Cincinnati, 8 jogos, 1 gol. 2022, 31 jogos, 18 gols, 6 assistências. 2021, 33 jogos, 8 gols, 1 assistência. Tá aí. Família, a gente sabe, né, que o Brenner trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo,
Ele teve uma passagem no Fluminense e o Diniz, eu acho que pediu a contratação e depois o Diniz volta para o São Paulo. Eu acho que foi assim, eu não lembro, né, a ordem correta. E aí leva ele novamente para o São Paulo, ele pertencia, né, ao São Paulo, e aí ele consegue realmente desenvolver e se destacar, né? Era aquele ataque ali, Brenner e Luciano, né? Naquela época eu acho que o Diniz não jogava nesse esquema de 3 atacantes, né? Jogava com os 2 ali na frente e o Brenner foi muito bem. É isso, não é um jogador para fazer a ponta. Eu acho que ele não tem, tenho quase certeza, tá? Tenho certeza que ele não tem essa capacidade para fazer ponta, para ajudar defensivamente, esse jogo sem bola. É um jogador para jogar realmente como um segundo atacante ou como um falso 9. É o que eu lembro dele no São Paulo, né? Foi nessa função que ele se destacou. Família, chegar aqui e ficar soltando fogos pela possível contratação do Brenner, eu não vou fazer, né? Até porque tá muito calor lá fora e não é um jogador para eu soltar fogos ou ficar gritando na rua. É um jogador fraco? Não acho. Acho que é um jogador que tem potencial, que tem recurso sim, sabe jogar. E nas mãos do Diniz, ele pode, né, voltar a praticar ali o seu melhor futebol, que foi naquele período no São Paulo, família. Cara, não vou falar que é recentemente, mas ele deu uma entrevista, eu não lembro se foi na ESPN, acho que foi pro André Hernan, não lembro, mas ele exaltou o Diniz, né, falou que acompanhava o Vasco, né, por causa do Fernando Diniz, porque ele gosta muito do treinador que salvou a carreira dele, segundo ele. Então a possibilidade, família, eu acho que existe. Eu acho que existe, porque é um jogador que vem sendo emprestado, né, pela Udinese. Com certeza o jogador, né, vai fazer uma força para jogar com ele novamente, para jogar no Vasco. E eu entendo que isso pode ser importante, né? Esse diálogo no sentido, poxa, aquele cara lá, eu consegui render, eu consegui, sabe? E aí, de repente, se eu conseguir vingar novamente, aparecer, marcar os gols, ajudar, jogar, ter sequência, vocês podem, né, me vender e recuperar aí parte do investimento, quando a Udinese, me parece, comprou ele do próprio Cincinnati, né? Do futebol dos Estados Unidos. Vamos aguardar, família, vamos aguardar. Eu acho que é um jogador, num primeiro momento, interessante para compor o grupo, para compor elenco. Ele te dá uma variação tática, sabe? Diferente, um segundo atacante ali, para aproximar do meia, do centroavante, para, né, ser mais um jogador que tem qualidade de finalização próximo do gol, dentro da grande área. Eu acho que eles têm a capacidade de dar um tapa na frente, espaço curto assim, dar um drible, dar um tapa e finalizar. Então, acho que ele traz, né, essa variação em relação ao banco. Eu gosto do nome do Brenner, num primeiro momento, para compor elenco. Ele não chega, né, nesse Vasco, mesmo, né, com todas as nossas carências aí, dificuldades para ser titular, na minha opinião, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha. Família, entrar aqui, para a gente finalizar esse vídeo, na situação da venda do futebol do Vasco, né? Eu quero destacar aqui primeiro essa situação aqui, essa matéria, perdão, da UOL Sports em relação ao NJ, é assim que fala, desculpa, até que eu não falo nem o português direito, imagina esses termos aqui em inglês, né? NJ, eu acho que é isso, família. Foi assinado um NJ entre Vasco e Marcos, cara, agora tem que ver isso aqui depois, vou pedir, Marcos Faria Lamáquia, que é um documento que indica que as negociações entre as partes foram aprofundadas. Além disso, o executivo enviou uma equipe de advogados e analistas financeiros para conversar com os cartolas vascaínos, para entender os números do clube. Já sabe informações sobre passivo, folha salarial, entre outros dados. As conversas entre Marcos Faria, filho de José Lamáquia, e a diretoria Cruz Maltina começaram quando o empresário participou, por meio de suas empresas, do convite para concorrência, fazer um empréstimo à SAF do Vasco por meio da SAF. A Crefisa que acabou emprestando 80 milhões ao clube. Para finalizar, família, deixa eu passar aqui mais um flamenguista, né, um influenciador, falando sobre isso, e um jornalista, né, que eu esqueci o nome dele, cara, esqueci mesmo, falando sobre o Marcos Lamáquia. Olha só. Esse caso que vai ser polêmico para o futebol brasileiro. Eu quero ver como é que vão reagir isso no Brasil. Porque se fosse uma coisa envolvendo o Flamengo, o pessoal já estava aí gritando, subindo pelas paredes. A informação que saiu na tarde de hoje no Globo Esporte é que o filho do dono da Crefisa quer comprar a SAF do Vasco. É isso mesmo. Se a Leila comprasse a SAF do Vasco, ia ficar muito na cara. Então, a informação que saiu é que o filho do dono da Crefisa quer comprar a SAF do Vasco, o valor ali envolvendo, se não me engano, dos 2 bilhões de reais para ser investido no time no período de 5 anos, e tem ali outras questões de porcentagem, pode ser 80%, pode ser 90% do Vasco, sendo comprado aí pela Crefisa. E aí é o que eu falo
falo, meus amigos, esse ano eu vi vascaíno comemorando o fato do Vasco ter perdido 6 pontos para o Palmeiras, perdeu o jogo em São Januário e perdeu o jogo no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro e empatou os 2 jogos com o Flamengo no Maracanã. Eu vi, ninguém me contou, eu vi vascaínos comemorando esse feito. Ele tem uma bufunfa, que é um negócio fora do padrão. Quando a gente fala da empresa principal, né, do grupo do seu Lamáquia, a gente conhece, né, a empresa mais badalada, a Crefisa, né? E ele também casou com uma moça que é filha de um banqueiro. Portanto, ele é herdeiro de 2 lados grandes, ele é a esposa dele e tal. Ou seja, ele é mais rico do que o Lamáquia. O filho é mais rico que o pai. E sempre trabalhou como um administrador, como um homem de negócio, como a Leila, né? Que não é a mãe dele. Sim. Mas o que aconteceu? Porque dá a impressão que é só o dinheiro. Não é. Não é. É preciso ter administração. Se você for, apenas se você botar só dinheiro, não resolve. Porque, como disse o Raí, você bota dinheiro e deixa um cara incompetente administrando, você vai pro buraco, você vai perder o seu dinheiro. Não vai adiantar nada. Nesse caso, ele tem uma condição de administrador, tem um nome, fama de bom administrador. Claro que a administração esportiva é uma coisa à parte, mas enfim, não deve ser tão difícil e tem já essa coisa do pai estar vinculado com a administração do Palmeiras. Pode ser um negócio realmente muito bom. Tá aí, família, só para complementar, deixa eu destacar aqui, ó. O Flamengo acompanha de perto a possível compra da SAF do Vasco por Marcos Faria Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A diretoria rubro-negra vê potencial conflito de interesse e, caso encontre brechas na legislação, pretende tentar barrar a operação. Há receio de favorecimento entre Palmeiras e Vasco em temas esportivos de mercado. Do outro lado, Leila Pereira, Pedrinho e José Roberto Lamáquia tratam o assunto com tranquilidade e acreditam que não há impedimento legal para o negócio. Tá aí. É o que eu tô falando, né, família? É muito engraçado essas coisas assim que esse cidadão levanta, né? Igual tipo da grama, né, sintética. Ah, mas vocês gastam tanto, eu gasto X, isso não é justo. Pô, o cara construiu um estádio. Ele vai falar isso pro cara lá do Atlético, pro cara do Palmeiras, ou o Vasco que tá tentando reformar São Januário, né? O cidadão tem coragem de falar isso. Pega um estádio pronto e vai falar de gramado. Aí, pra tu ver essa situação, isso vale? Não acontece em lugar nenhum do mundo. Acontece isso? Acho que na Itália acontece, né? Com o Milan e a Internazionale. 2 clubes administrando um estádio. Isso não é estranho também? Não divide ali, né, o papel para cada um, né, as despesas e tudo mais, enquanto um clube tem que gerir ali o seu estádio. Não sei se isso atrapalha, se ajuda, eu sei que é estranho. A própria situação da Betano, que aí eu acho que é o cúmulo, o sujeito levantar uma situação dessa. Porque se ele chegar e dizer que não tem conflito de interesse, que não tem nada a ver, beleza. Da mesma forma, você não pode usar esses argumentos para essa situação que está acontecendo no Vasco. E repito, família, pé no chão. Estou aqui exaltando, eu não sei o que vai acontecer, se realmente vai vingar isso aí. O Vasco tem que resolver primeiro essa situação lá com uma outra empresa, eu não sei em que pé está isso, se isso vai demorar, se isso vai ser rápido, se está na justiça, né? A gente não sabe. Me parece que realmente existe aí um interesse por tudo que está acontecendo e as informações que estão surgindo, mas você vai ficar duvidando do Pedrinho, né? Que é um cara sério, vai duvidar do Marcos Lamáquia, que é um empresário também que, poxa, vai se sujar em relação a isso, entrar no Vasco para ficar de esqueminha com o Palmeiras. Faça-me um favor, sabe? Tu tem noção disso? Um cara que acabou de fechar com a patrocinadora do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Mas não tem cabimento nenhum, pô. Não tem cabimento nenhum. Ou você entende ali, e aí você vê as intenções e tudo que vai acontecer e depois faz um furdunço, ou, irmão, não vale. Não vale, porque é o que eu tô falando. A patrocinadora do campeonato tá patrocinando vocês. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, pô. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ah, mas não tem nada a ver. Ué, levanta a suspeita. Levanta a suspeita num erro de arbitragem. Ah, o lance lá do Jorginho. Um pênalti claríssimo, né? Que empurra o Gustavo Gomes. Opa, será que é a patrocinadora do campeonato segurando o Palmeiras, né? O Flamengo já estava fora da Copa do Brasil? Não, o time que eu patrocínio tem que ganhar algum campeonato aqui nacional. Tu entende o que eu tô falando? A parada aí. Tu não tem direito de levantar qualquer suspeita sobre ninguém tendo isso aí. Pelo amor de Deus, faça-me um favor. E só para destacar ali uma situação, cara, não teve vascaíno que comemorou isso aí não. Perder pro Palmeiras 2 vezes, não teve nem. O que acontece é a zoação, tá? Pode ter um ou outro vascaíno que vai ter ali o parceiro perturbando e falar, perdemos para prejudicar você. Mas no fundo ele não gostou não. Que loucura é essa? Nenhum vascaíno torce pro Vasco perder, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. É claro que eu gostaria que o Vasco acabasse com essa urucubaca de não ganhar do Palmeiras, coisa chata, coisa insuportável. O Vasco já não ganhou um bom tempo do Palmeiras, não tem nada disso, não tem nada disso. Agora, família, em relação ao que o jornalista ali de São Paulo falou, é aquilo que eu falo com vocês, né? Comentei muito isso com vocês no nosso vídeo mais cedo. É claro que o vascaíno quer alguma coisa para acelerar esse processo.
né, quer investimento, melhorar a estrutura, porque a gente sabe que isso é um diferencial em relação a jogadores escolherem um time, então isso é importante. A gente já vê aí os jogadores, né, elogiarem a mudança, né, do Vasco nesse sentido. Não dá pra negar que dinheiro hoje faz a diferença no futebol. O nosso rival aqui não é a camisa, não é a camisa, pô. A camisa, não é nada disso. O bairro aqui botou 100 milhões, fala isso pra você, botou 100 milhões numa ponta, 100 milhões na outra, cansou de dar porrada neles, Futebol hoje, claro que é investimento, né? Porque o investimento, dinheiro te faz ter um time qualificado, opções, banco, né? Tu perde um jogador, tu não acaba sentindo porque tu tem outro ali com qualidade, e aí o time mantém um nível, né? O Vasco sofre muito com isso, quando perde um jogador, sofre demais, por exemplo, não tem um pra substituir o Barco, não tinha pra substituir o Cuesta, né? O nosso lateral esquerdo nessa reta final era um lateral direito, porque o Diniz não acreditava no Vitor Luiz e no Leandrinho. Então, dinheiro hoje realmente é muito importante. Agora, é o que eu falo com vocês, né? A administração ali no futebol não deve ser tão difícil assim. Eu discordo. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil, porque ganhar é difícil, né? Só ganha um, só é um campeão. E isso não é fácil, porque tem outros clubes que estão à frente, com investimentos, e aí por mais que você faça um trabalho sensacional em termos de mercado, de contratações, trabalho de comissão técnica, isso não é garantia, né, que você vai ser campeão. Te aproxima de conquistar, mas não é garantia. E um trabalho, ele só é consolidado e a galera passa a acreditar naquilo ali quando conquista. Então não é simples, não é fácil, não é nada fácil. A gente está vendo aí o Atlético Mineiro como exemplo, né? É um exemplo, eu acho que, claro, de pessoas capacitadas, de pessoas que na sua vida pessoal, na sua carreira profissional fora do futebol, tem muito recurso, tem muito papel e está passando dificuldades lá, né? Esse ano aí atrasaram algumas coisas, jogadores fazendo greve, indo para a rede social para reclamar, sabe? E vão vender ações, vão fazer isso, investimentos e não conquistaram nada. Nas últimas finais, sempre vice, nas últimas 4, 5 finais, alguma coisa assim, né? E aí? E aí que você vai falar? Rubens Menin. Deve ter muito papel. Deve limpar o bumbum com um papel colorido. E não consegue. E as coisas não estão acontecendo. Claro que eu acredito que, assim, com todo respeito ao bairro e ao Galo, não tem comparação, tá? Não tem comparação. O Vasco é um time, um clube, né, com um potencial mais interessante, né? Capacidade de torcida, é uma torcida nacional, é uma torcida que tá doida pra viver esse bom momento. Eu vejo aqui pelo canal, família. Eu vejo aqui pelo canal, olha o mês de outubro, olha o mês de setembro, a quantidade de visualizações, a quantidade de comentários aqui, de like, da galera feliz, participando, trocando ideia comigo. Então você imagina com o Vasco vivendo um bom momento, investimento, as coisas acontecendo, isso melhora. Olha o sócio torcedor do Vasco, chegou na final, bateu 70 e poucos mil. Entende? O Vasco está tentando aí um patrocinador master, melhor. Tem a Nike também que vem com mais força em relação à capa. Então, mantendo essa evolução, chegando mais um parceiro para realmente potencializar a nossa reestruturação, acelerar, claro que todo mundo vai gostar. Mas num primeiro momento, mesmo ouvindo tudo isso aí, que ele tem muito dinheiro, que ele é isso, que ele é aquilo, não é garantia de nada. Não é garantia porque a gente não sabe a estrutura, a gente não sabe como é que vai ser feito, a gente não sabe, é muita coisa para você ficar torcendo, né, para dar certo, porque como eu disse, a gente quer alguma coisa para acelerar, para a gente conquistar, né, os resultados, mas tem que ter o pé no chão, né, nada de cometer ali os erros que cometeram com a outra empresa. A gente está vendo, por mais que conquistaram aqui também, já uma confusão em relação ao bairro aqui e o Textor, então é pé no chão, mas que o Vasco, né, incomoda, né? Isso é muito claro. Um time que está faturando não sei quantos bilhões, que acabou de conquistar isso, aquilo, está preocupado com o que está acontecendo no Vasco, narigudo? Vocês estão... Depois fala que o Vasco vive de vocês. Que o Vasco fala de vocês. Que vocês estão puxando assunto de Vasco. Por quê? Vai falar de vocês. Por que vocês estão falando de venda de futebol do Vasco? Não faz sentido nenhum. Não faz... Por que vocês estão falando de Vasco? Ah, vocês vivem da gente. Não tá parecendo isso. Um clube que tá ganhando, tá conquistando, tá faturando 2 bilhões. Tá falando disso? Que vai atrapalhar, que vai na justiça, que vai ver a legislação. Faça-me o favor, gente. Fala pra você não engana ninguém. Vasco forte, o Vasco, né, com dinheiro, com time competitivo. Fui, família.